Fala abençoado, seja bem-vindo. Vamos iniciar mais um café devocional. Lugar esse que você, além de compreender o que você está lendo, você também irá ser edificado. Porque como eu costumo falar, ler a Bíblia é uma coisa, compreender o que você está lendo é totalmente diferente. E você só será edificado compreendendo o que você leu. Tá bom? Então vem comigo, porque hoje o tema vai falar sobre esperança. E para a gente poder contextualizar esse tema, nós iremos usar o Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 7, do versículo 11 ao 17. Então vem comigo, porque essa história, ela começa muito triste. Mas no final, do meio para o final, ela fica maravilhosa. Porque quando você se encontra com Jesus, alguma coisa diferente tem que acontecer. E foi isso que aconteceu. Então vamos para o que interessa, que é a palavra do Senhor, que vai nos falar assim. E aconteceu, pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vamos entender aqui o que nós acabamos de ler. Jesus, ele está saindo de Cafarnaum, está indo e está chegando próximo à cidade de Naim. Em contrapartida, a viúva está com uma grande multidão, triste, claro, porque é o velório do seu filho, óbvio, né? E eles estão se encaminhando para sair da cidade para poder sepultar o seu único filho. Porque naquela época lá, o cemitério era fora da cidade, entende? Então, todo velório era um cortejo que saía da porta da cidade para fora, aonde eram enterrados seus mortos. E é isso que está para acontecer aqui. Há um cortejo que está para sair da cidade. Mas só que, contrapartida, Jesus está se aproximando dessa multidão triste com uma multidão alegre por estar na presença de Jesus, com esperança, porque provavelmente tinha pessoas que estavam precisando ser curadas, outras provavelmente curiosas, porque queria saber o que iria acontecer, qual o próximo milagre de Jesus, mas enfim, duas multidões com sentimentos distintos estavam para se encontrar e foi o que aconteceu. Dando continuidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. Entenda, Jesus primeiramente falou com a mãe do menino: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. Ou seja, Jesus não tocou no menino enquanto ele estava morto, porque eles entendiam que quando você tocasse numa pessoa que estava morta, você se tornava impura. Era a cultura da época, tá bom? E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Parece loucura, né? Jesus dando uma ordem para o menino que está morto, para o defunto, e imediatamente ele vai fazer o quê? Vai se levantar. Vamos acompanhar. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Olha que loucura isso aqui. A multidão com Jesus, a multidão do cortejo fúnebre vão se encontrar. Jesus vai falar para a mãe do menino não chorar. Ele vai tocar no esquife para eles pararem. Parou o cortejo. Jesus vai falar para o menino que estava morto: levanta-te. Ele vai fazer o quê? Vai levantar, vai se sentar, vai começar a falar. Só Deus pode ressuscitar. E não é só na Bíblia não. Deus é poderoso para ressuscitar. Poderoso. Porque o Deus que ressuscitou no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é o Deus que continua ressuscitando. Vamos dar continuidade porque é esse Deus que nós servimos, tá bom? E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Olha isso. Esse milagre foi tão grande naquela época que todos em volta ficaram sabendo do que aconteceu ali. E o nome de Jesus foi glorificado. O que nós aprendemos com isso?
que os momentos de adversidade que nós passamos servem também como momentos ou situações onde Jesus também será glorificado por isso. Porque quando nós falamos, estamos numa situação que não tem jeito, Jesus vem, trabalha, faz a obra, faz um milagre, e todos têm que reconhecer, se não fosse Jesus, isso não teria acontecido. Deixa eu contar um testemunho bem rápido para o vídeo não ficar muito longo. Um determinado período, meu filho ficou internado. Eu não entendi o propósito de Deus, mas ele ficou alguns dias internado ali nessa questão de visitá-lo. Tinha uma criança que ela estava enferma uns dias e a situação piorou e ela pegou uma infecção generalizada, pois os médicos do hospital haviam errado o diagnóstico dela. E eu, com meu filho internado, eu senti de orar pelaquela criança. Porém, eu fiquei apreensivo. Nós estamos falando de uma criança, você está dentro do hospital, a criança praticamente estava... ninguém dava mais... Não acreditava que ela fosse ser curada. Estava desenganada. E a Adriele, minha esposa, sentiu de orar, nós conversamos. Bom, enfim, a Adriele pediu para a mãe autorização para a gente poder orar. Oramos. Passou 2 dias, aquela criança já estava comendo biscoito, andando pelo corredor do hospital. Uma semana já havia recebido alta. E quando ela voltou, isso a mãe contando, tá? Em contato conosco. Isso quando ela voltou para poder ter retorno com o médico falou assim para a mãe: eu não sei o que aconteceu com o seu filho, mas nós chegamos à conclusão que não tem explicação e ele é um milagre. Pois, para quem entende aí, o apêndice dele havia estourado e já fazia 3 dias. E eu vi a mãe dele chorando no corredor. Eu não sabia nem que ela era a mãe dele. E ela estava, acho que no nível 6 de infecção lá, generalizada lá. Eu vi ela falando no telefone. E isso me chamou muita atenção. Porque quando Deus quer fazer um milagre, Ele faz. E médico nenhum vai compreender o milagre que Deus está fazendo. Cura câncer? Cura câncer. Cura AIDS? Cura AIDS. Ah, mas não tem cura. Para Deus tem cura. Porque Ele é poderoso para curar. Então, encerrando essa mensagem, não há nada impossível para Deus. Fique com essa mensagem. Não há nada impossível para Deus. Até no silêncio, Ele está trabalhando. Feche seus olhos, eu estarei orando por você. Pai, a Tua mensagem foi ministrada. E como o Senhor nos falou através dela, não há nada impossível para o Senhor. Eu te peço, vai de encontro a essas pessoas que estão assistindo este vídeo, porque se elas forem até o final, não foi por acaso. O Senhor sabe o que elas estão precisando. O Senhor sabe da limitação delas. O Senhor é poderoso para intervir e confundir a medicina e resolver todo este problema a qual elas estão enfrentando neste momento. E eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, intervenha, entra como forte e faz o milagre. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Receba seu milagre, em nome de Jesus.